O Duque de Stratton disse que tinha pena do homem que se casasse com ela. Ele disse isso antes de a conhecer. Ele disse isso no jantar, para um vizinho. A sala estava mais silenciosa do que ele imaginava. Na sexta-feira, ele estava agachado ao lado da vala de drenagem dela, na lama da manhã, e não conseguia lembrar-se do que queria dizer com aquilo. O verão de 1812 chegou a Hertfordshire, com o tipo de calor que faz as pessoas dizerem coisas que não deveriam. Foi durante o jantar, na mesa de Lady Ashvere, posta para 14 pessoas, com a prataria boa e mais velas do que a sala precisava. Foi aí que o Duque de Stratton ouviu pela primeira vez o nome Margaret Lowe. Ele estava no condado há 4 dias, tempo suficiente para achar seus aposentos na casa Ashvia toleráveis, para cavalgar pelo perímetro das terras de Lord Ashf, e para concluir que o verão passaria, como os verões costumavam passar, lentamente e sem incidentes. Clara Ara juntar-se-ia a ele em 2 semanas. Até lá, havia jantares. Edmund sentou-se à direita de Lady Ashvere, como a sua posição exigia. Quando o segundo prato foi retirado e a sala entrou naquela calmaria particular entre o prato principal e a sobremesa, a conversa virou-se para a vizinhança. "Tem de visitar a Miss Lowe", disse Lady Ashvere. Foi num momento em que os passos dos criados a retirar-se deixaram a sala brevemente silenciosa. Ela é uma vizinha próxima, e o pai dela era um grande amigo de Ashvar. A pobre rapariga está completamente sozinha desde março. Não totalmente sozinha, disse o Sr. Hall. Ele estava sentado perto o suficiente para ser o companheiro mais próximo de Edmund à mesa. Ele segurava a sua taça de vinho pela haste com a firmeza cuidadosa de um homem no seu 3º copo da noite. Ela tem os seus livros de contabilidade e os seus inquilinos. E o seu advogado, a quem ela convoca quando quer e com quem discute por princípio. Risos suaves percorreram a ponta da mesa deles. "Não é de se admirar por isso?", disse a Sra. Dorset. Ela sentava-se do outro lado de Holt e tinha o ar de uma mulher que o achava amassador na maioria dos dias e exaustivo naquele. A propriedade não se desfez quando o pai dela morreu. Ela cuidou disso sozinha. "Admirada, certamente", disse Hall. "Casada, nunca. Que homem quer uma esposa que consegue ler um balanço financeiro mais rápido do que ele?" Mais risos. Edmund não riu. Ele girou a sua taça de vinho uma vez nos dedos e disse-o em voz baixa, apenas para Holt, no tom de um homem a fazer uma observação prática em vez de uma declaração. "Tenho pena do homem que se casar com ela." Ele disse-o de forma direta. Uma mulher que tinha assumido o controle total de uma propriedade, que aparentemente tinha destituído a autoridade do seu advogado e a substituído pela sua própria. O arranjo de tal mulher num casamento parecia, após uma breve consideração, um exercício de complicação desnecessária. Ele disse isso da mesma forma que alguém notaria que um cavalo em particular seria difícil de estabular. Sem malícia, sem nenhum interesse real. Ele esqueceu-se disso antes de o vinho do Porto chegar. Lowes Ridge ficava a 400 metros a leste da casa Ashvere, separada por um muro baixo de pedra e um pasto aberto entre eles. A casa em si não era grandiosa. Era quadrada e honesta, com um telhado de ardósia. As janelas da ala leste precisavam de novos vidros e já precisavam há 2 anos. Margaret sabia disso. Estava na lista. A lista estava no livro de contabilidade. O livro de contabilidade estava na sua secretária. E a secretária ficava no escritório no rés do chão, virado a oeste. Virado para a casa Ashvia, para o campo aberto, para o céu escuro de todas as noites em que ela trabalhou desde março. Quando a lâmpada ardia naquela janela depois do anoitecer, lançava a sua luz sobre o pasto. Era visível dos quartos superiores da casa Ashvere, virados a leste, como um único ponto de âmbar constante. Ela fazia isto desde março, desde o funeral, desde a leitura do testamento, desde a manhã em que se sentou na cadeira do pai e entendeu que a cadeira era dela agora, e tudo o que estava nela também. O seu pai era o dono de Lowes Ridge em propriedade plena, sem restrições de herança. Um ponto de alguma curiosidade local e considerável boa sorte. E ele tinha-lhe o legado diretamente, com o seu advogado nomeado coexecutor, até ao momento em que ela não precisasse mais dele. Ela não se sentia solitária, pois decidira não se sentir solitária, o que era quase a mesma coisa. Na noite do jantar de Lady Ashvere, Margaret não estava no jantar de Lady Ashvere.
Ela tinha recusado graciosamente com uma nota que citava um compromisso com o seu agente de terras. Porque 14 pessoas à volta de uma mesa, a perguntar-lhe como se estava a safar parecia, no momento, uma forma de castigo que ela não merecera. Ela estava no escritório. A lâmpada estava acesa. A estimativa dos vidros da ala leste estava aberta ao lado do livro de contabilidade. E ela estava a fazer uma anotação na margem quando a senhora Dorset chegou. A senhora Dorset não bateu à porta, mas anunciou-se pelo som de tirar as suas galochas no degrau da frente. E depois pelo som da sua própria voz a dizer à criada para não se incomodar, que ela conhecia o caminho. Margaret pousou a caneta. "Estiveste em Ashvier esta noite", disse Margaret quando a senhora Dorset apareceu na porta. "Estive." A senhora Dorset sentou-se na cadeira do outro lado da secretária. A sua cadeira, para todos os efeitos práticos, ligeiramente mais gasta no apoio de braço esquerdo, onde ela sempre descansava o cotovelo. Eram 14 talheres, e o salmão estava passado demais. E o Sr. Hall bebeu vinho a mais antes mesmo de nos sentarmos. Como previsto. Como previsto, uma pausa. A senhora Dorset olhou para a lâmpada, depois para Margaret. Ela tinha um jeito de chegar a assuntos difíceis através de assuntos confortáveis. E Margaret, que a conhecia há 11 anos, podia sentir a aproximação. Havia um recém-chegado, o Duque de Strafton. Ele está com os Ashvar durante o verão. Um homem alto, moreno, muito correto nas suas maneiras quando decide usá-las. Ouvi dizer que ele era esperado. Margaret voltou à sua anotação na margem. O noivo de Clara Fenwick. Sim, outra pausa mais longa. Margaret, ela levantou o olhar. Ele fez um comentário, disse a senhora Dorset, sobre ti, entre os pratos, quando a sala estava silenciosa. O Hall estava a dizer o de sempre, sabes o que o Hall diz? E o Strafton juntou-se à conversa. Ele não o disse para a sala. Ele disse-o para o Holt. Mas eu estava sentada do outro lado do Holt, e a sala estava silenciosa. Ele disse que tinha pena do homem que se casasse contigo. Ela disse-o de forma limpa, sem suavizar. Ela tinha decidido no caminho que suavizar seria uma espécie de condescendência. Achei que devia saber. Não para te causar dor, apenas porque o vais conhecer, e deves conhecê-lo com os olhos abertos. A anotação na margem estava terminada. Margaret pousou a caneta com precisão. Ele nunca me conheceu, disse ela. Não, ele disse-o com base na opinião do Holt e na conversa do jantar de Lady Ashvia. Sim. Margaret olhou para o livro de contabilidade. Olhou para a estimativa da ala leste. Fechou o livro de contabilidade, que não planeava fechar por pelo menos mais 1 hora, e cruzou as mãos sobre ele. Obrigada, disse ela, por me contares. A senhora Dorset acenou. Ficou mais meia hora, e falaram de outras coisas. O novo cura, o estado da estrada de Lofthouse, se a festa de verão dos Ashvier incluiria dança este ano. Quando ela saiu, Margaret acompanhou-a até a porta e viu a sua carruagem desaparecer pela estrada. Depois, voltou para o escritório. Não reabriu o livro de contabilidade. Sentou-se na cadeira do pai e olhou para a lâmpada na janela. E pensou no tipo de homem que forma o seu julgamento com as palavras de outra pessoa e chama-lhe opinião. Depois, pensou nos vidros da ala leste porque eles não iriam pensar em si mesmos. Depois de um tempo, estendeu o braço e apagou a lâmpada. A janela ficou escura. Edmund viu-a ficar escura. Ele não estava a vigiá-la. Tinha chegado tarde aos seus aposentos, depois do vinho do Porto, depois do interminável relato de Lord Ashver sobre uma disputa de propriedade em Somerset, e tinha ficado a sua janela virada a leste por um momento antes de se deitar, a olhar para o pasto aberto. Havia uma luz à distância, uma única lâmpada de ágata numa janela do rés do chão da casa a 400 metros a leste. Ardia de forma constante e lançava um feixe de luz limpo através do campo. Ele olhou para ela por um momento antes de lhe ocorrer que a casa devia ser Lowes Ridge. Lady Ashver tinha mencionado a proximidade no jantar. Alguém estava a trabalhar até tarde. Ele ainda estava no olhar quando ela se apagou. Não pensou nada sobre isso. Foi para a cama. Ele encontrou-a 4 dias depois, no portão. Era cedo, ainda não eram 8 horas, o orvalho ainda na relva. Edmund tinha saído a cavalo antes que o resto da casa Ashver acordasse, porque ele preferia a sua própria companhia de manhã.
e porque os campos a leste eram agradáveis a esta hora, cheios de luz pálida e sem conversa. O portão no muro baixo de pedra que separava as terras de Ashvier de Lowe's Ridge tinha um trinco que não fechava bem. Ele tinha reparado nisso no seu primeiro passeio. Naquela manhã parou ao lado dele por algum instinto ocioso e olhou para o campo vizinho. Ela já lá estava, não perto, talvez a 200 metros de distância, na extremidade do campo. Estava a falar com um homem que tinha a constituição e o avental de couro de um agricultor arrendatário. Ela tinha um caderno numa mão. Não estava a escrever nele. Estava a ouvir, e o seu rosto tinha a qualidade particular de alguém que ouviu algo inesperado e está a decidir o que fazer com isso. Edmund observou-a por um momento sem querer. Ela não estava vestida para uma visita matinal. Estava vestida para uma manhã de trabalho. Um vestido simples e redondo em azul escuro. Um Spencer que já tinha visto melhores estações. Meias botas com lama verdadeira. O cabelo estava apanhado, mas de forma imperfeita, com um fio escuro solto na nuca. Ela não parecia uma mulher que se tinha esquecido de acabar de se vestir. Parecia uma mulher que tinha coisas mais importantes para fazer. Ela virou-se e viu-o. A distância era suficiente para que ele não conseguisse ler a sua expressão com precisão. Ele viu-a registá-lo, uma pausa, uma imobilidade. E depois ela disse algo ao agricultor, breve e conclusivo, e caminhou em direção ao portão. Ele devia ter continuado a cavalgar. Ele ficou. Ela passou pelo portão e trancou-o atrás de si com a autoridade eficiente de alguém que o tinha trancado 10.000 vezes. Ela tinha talvez 25 anos, ou 1 ou 2 anos mais. Os seus olhos eram cinzentos e, naquele momento, estavam totalmente desimpressionados. Você é Strafton, disse ela. Sou? Ele desmontou porque parecia rude não o fazer. E você é a Miss Lowe. Tenho tido a intenção de a visitar. Tem? Não foi uma pergunta. Não se incomode por minha causa. Geralmente estou nos campos durante as horas de visita. Estou a ver. Ela olhou para ele com a frontalidade de alguém que decidiu que as aparências sociais seriam uma perda de tempo para ambos. A vala de drenagem de Barley Moor colapsou durante a noite. Tenho 20 acres que vão inundar até quinta-feira se não for limpa. Tenho um homem a vir da aldeia ao meio-dia e outro da quinta Red Hole amanhã de manhã. E preciso de saber se a obstrução está a montante ou a jusante antes que qualquer um deles chegue. E está a montante, o que significa que está nas terras de Ashvier? Uma pausa. Entendo, disse Edmund. Imagino que Lord Ashvier será razoável quanto a isso. Ele geralmente é. Mas pensei que devia saber, já que é seu convidado. E ele ainda não está acordado. E o campo está mais perto do seu passeio matinal do que do dele. Ela fez uma pausa, não para efeito, mas para decidir se já tinha dito o suficiente. Tinha. Bom dia, Vossa Graça. Ela virou-se em direção a Lowe's Ridge. Miss Lowe, ela parou. Ele não tinha a certeza do porquê de o ter dito. Ele disse a primeira coisa útil que lhe veio à cabeça. Eu sei alguma coisa sobre drenagem. A minha propriedade em Derbyshire inunda em fevereiro sem falta. Se fosse útil, eu poderia cavalgar ao longo da borda sul e ver onde a obstrução começa. Ela virou-se para trás. A sua expressão não tinha mudado, mas algo nela se recalibrou. Uma ligeira mudança, da forma como uma porta se move quando alguém do outro lado se encosta a ela sem a abrir. É cedo, disse ela, e você é um convidado. Eu levanto-me cedo, disse ele, e os convidados ocasionalmente tornam-se úteis. Ela olhou para ele por um momento, depois disse, a vala corre para sul ao longo do muro a partir do segundo marco. Se você ficar do lado de Ashvier e eu do lado de Rich, encontraremos mais depressa. Encontraram-na em 40 minutos. Uma queda de terra e raízes da secção norte em ruínas do muro tinha bloqueado o canal no terceiro marco. Edmund identificou o primeiro e chamou do outro lado do muro. Margaret contornou pela abertura mais próxima e agachou-se na beira da vala sem se preocupar com as suas meias botas e confirmou. Quinta-feira é gerível, disse ela. Se o lado de Ashvier for limpo até amanhã. Falarei com o administrador de Ashvier esta manhã. Ela levantou-se, bateu uma mão na outra uma vez, um gesto limpo e prático. Obrigada, disse ela como um fato, não uma cortesia. Foi útil ter 2 pares de olhos. Foi, concordou ele. Ela olhou para ele,
um olhar breve e direto que pousou e depois seguiu em frente. Bom dia, Vossa Graça. Desta vez ela afastou-se e não parou. Edmund ficou junto ao muro em ruínas e observou-a ir. E pensou com uma clareza que era vagamente inconveniente. Ela não é nada como disseram. Ele visitou Lowe's Ridge 3 dias depois. Uma visita apropriada, na hora correta, com o seu cartão. Ela recebeu-o na sala de estar, que era uma sala agradável que claramente fora o quarto da sua mãe um dia e não tinha sido alterada desde então. Aguarelas nas paredes, um pianoforte que precisava de ser afinado, cadeiras dispostas para conversa em vez de exibição. A própria Margaret estava na cadeira mais próxima da janela e levantou-se quando ele entrou com a compostura de uma mulher que o esperava e decidira ser civilizada quanto a isso. Vossa Graça, isto é amável. A vala está limpa, disse ele. Pensei que gostaria de saber. O administrador de Ashby enviou uma mensagem ontem. Estou grata. Ela gesticulou para a cadeira em frente à sua. Quer sentar-se? Ele sentou-se. Ela serviu o chá com a mesma economia de movimentos que usara para tudo o que ele a observara fazer. Sem floreados, sem performance. Lady Ashby diz-me que a sua noiva chega na próxima semana, disse Margaret. Em 2 semanas. Deve estar ansioso por isso. Ele disse que sim, que era a resposta correta e que tinha a qualidade particular de uma porta fechada à velocidade normal. Nada batido, nada forçado. Margaret ouviu. Não tinha a certeza do que significava. Entregou-lhe o chá e olhou pela janela por um momento, para o campo além, onde um dos seus homens trabalhava ao longo da vala recém-limpa. A lâmpada estava no parapeito da janela. Ela tinha a movido para lá naquela manhã por alguma razão rotineira e não a tinha movido de volta. Ela pousou-a na secretária agora, sem comentários. Há quanto tempo está em Lowe's Ridge? Perguntou ele. Toda a minha vida. E sozinha. Desde março. Desde março, ela olhou para ele firmemente. Vai perguntar-me como me safo. Não ia, disse ele. Consigo ver como se safa. Ia perguntar outra coisa completamente diferente. Ela esperou. Se sente falta dele, disse Edmund. Do seu pai. A sala ficou em silêncio. Lá fora, um pombo torcaz cantou 2 vezes e parou. Sim, disse ela simplesmente. Finalmente, não da maneira como as pessoas costumavam dizer, com desculpa ou com a expectativa de conforto, mas como uma resposta simples a uma pergunta simples. Ele acenou uma vez. Ele entendeu que ela não queria ser consolada. Ele não tentou consolá-la. Falaram por mais 20 minutos sobre a propriedade. Não porque ele perguntou sobre isso, mas porque ela mencionou os vidros da ala leste quase por acidente. E depois continuou porque ele parecia genuinamente interessado na questão estrutural. Ele passara 3 anos a refazer o telhado de Stratton Park. E tinha opiniões sobre vidraças viradas a norte que ela ouviu sem as descartar nem as aceitar cegamente. Ele achou essa resposta mais interessante do que qualquer uma das outras. Quando ele se levantou para sair, ela acompanhou-o até a porta. A criada aparentemente fora enviada para outro lugar. No limiar, ela fez uma pausa, e ele teve a sensação de que ela estava a decidir se dizia algo. Ela disse, não precisava de ter vindo por causa da vala. Não, concordou ele, não precisava. Ela olhou para ele com aqueles olhos cinzentos que revelavam muito pouco e disse, então por que veio? Ele não tinha uma resposta pronta. Procurou por uma e não a encontrou, e disse, honestamente não tenho bem a certeza. Ela acenou como se essa fosse a resposta que esperava, ou talvez a única resposta honesta em que teria confiado. Boa tarde, Vossa Graça. Ele voltou a pé para a casa Ashvia e descobriu que a viagem de regresso parecia mais longa do que na ida. A lâmpada estava acesa novamente naquela noite. Ele viu-a da sua janela, virada a leste, sem tentar, ou assim dizia a si mesmo, enquanto olhava para fora antes de se deitar. Uma única luz constante, âmbar contra a escuridão, a 400 metros de distância, do outro lado do pasto aberto. Ela ainda estava a trabalhar. Ou isso, ou ela simplesmente se esquecera de a apagar. Ele afastou-se da janela, foi para a cama e não examinou a distinção. A carta de Clara Fenwick chegou numa terça-feira e dizia que ela demoraria mais uma semana. A mãe dela não estava bem, nada sério, mas ela não podia sair até que houvesse melhoras.
Edmund leu a carta 2 vezes, escreveu uma resposta que era calorosa e cuidadosa, e passou o resto da manhã com uma vaga sensação de algo que se recusou a examinar. Ele cavalgou até o portão naquela tarde. Margaret não estava lá. O campo estava vazio, o portão trancado. Ele ficou por um momento, o que foi tolo, e depois cavalgou para sul ao longo do muro em direção às casas dos arrendatários de Ashvia, o que era uma razão mais defensável para a excursão. Ele encontrou-a no regresso. Ela estava a pé, a subir a estrada vinda da direção da aldeia. Carregava um pacote embrulhado debaixo de um braço e tinha a expressão focada de alguém cuja mente ainda estava no que quer que tivesse acabado de deixar. Ela viu-o e a expressão mudou, não para calor, não para frieza, para algo mais preciso. Vossa Graça. Ela acompanhou o passo, ou seja, continuou a andar e ele virou o cavalo para andar ao lado dela. Estava à procura de alguma coisa? Estava a cavalgar. Estava parado no portão. Ele fez uma pausa. Sim. O portão fica na fronteira das terras de Ashvia. Não há nenhuma razão particular para ficar parado nele. Ela disse isto sem acusação, apenas como uma observação de fato. Estava a ver se a vala aguentou depois da chuva, disse ele. Ela olhou para ele, um olhar breve e ponderado. Aguentou. Verifiquei esta manhã. Eu sei. Consegui ver da estrada. Então não precisava de parar no portão. Não. Andaram em silêncio por um momento. A estrada era estreita aqui, a sebe alta de ambos os lados, e a tarde tornara-se dourada e espessa com o som das abelhas. O que está no pacote? Perguntou ele. Um livro da biblioteca circulante de Marrow. Encomendei-o há 6 semanas e finalmente chegou. Que livro? Ela disse-lhe. Era uma obra de história natural, uma edição recente sobre a classificação de plantas de campo. Ela disse-o sem qualquer autoconsciência particular, o que ele achou mais interessante do que se tivesse tido. Estuda botânica? Estudo o que cresce na minha terra, disse ela, o que requer um nome para isso. Uma pausa. As pessoas acham invulgar para uma mulher. As pessoas acham-na invulgar de todo, disse ele, e depois ouviu-se a si mesmo a dizê-lo e teve a decência de parecer vagamente desconfortável. Ela parou de andar. Ele parou o cavalo. Ela olhou para ele com uma expressão que ele não conseguia categorizar. Não ofendida, não divertida, algo entre os dois com uma aresta dura por baixo. Estou ciente, disse ela, de mim. Ele não disse nada. Ela manteve o olhar dele por um momento, depois continuou a andar. Ele acompanhou-a novamente. Não falaram durante o resto da estrada. Na curva para Lowe's Ridge, ela fez uma pausa com o pacote debaixo do braço e olhou para ele com uma expressão que se tinha fechado algures nos últimos 2 minutos. A vala vai aguentar, disse ela. Não precisa de a verificar novamente. Ela entrou, a porta fechou-se. Edmund cavalgou de volta para a casa Asher. Não estava de bom humor, o que era culpa sua, e ele sabia disso. Naquela noite ele ficou à janela e olhou para leste, e a lâmpada estava acesa. Ele observou-a por mais tempo do que pretendia. A assembleia da aldeia realizava-se na última sexta-feira do mês, na sala por cima do White Hart, e era frequentada por toda a gente importante num raio de 6 quilômetros e várias pessoas que não eram ninguém em particular, mas gostavam de dançar. Edmund foi porque Lord Asher foi e teria sido estranho não ir. Margaret estava lá. Ele não a viu imediatamente. Estava do outro lado da sala a falar com o Sr. Hall, que dizia algo sobre a época de caça, quando a viu entrar com a Sra. Dorset. Sem pressa, um pouco atrasada, num vestido da cor de sálvia que era simples e não tentava ser outra coisa. Ele notou algo que não tinha notado antes. A sala notou-a. Não com calor, mas com a atenção de lado de uma sociedade que categorizou alguém e está a verificar se a categoria ainda se mantém. 2 mulheres perto da parede murmuraram. Um homem perto das mesas de cartas olhou para cima e depois desviou o olhar deliberadamente. Margaret não notou nada disso, ou notou tudo, e decidira há anos não o demonstrar. Ela estava a falar com a Sra. Dorset. Tinha um copo de limonada. Não olhava pela sala com o cálculo ansioso de alguém que espera ser visto. Olhava para quem quer que estivesse a falar, completamente, e para mais nenhum lado. Edmund deu por si a observá-la quando devia estar a ouvir Hall. Cruzaram-se perto do final da primeira hora, entre as danças.
Ela movia-se em direção à parede do fundo e ele movia-se sem direção particular, o que significava que chegaram ao mesmo ponto, ao mesmo tempo, e não havia maneira graciosa de o evitar. Miss Lowe, Vossa Graça. Ela ainda carregava a sua limonada. Ele notou que ela não tinha cartão de dança. Está a divertir-se? Toleravelmente. Ele acompanhou-a, o que aparentemente tinham estabelecido como um padrão. Não está a dançar. Não fui convidada. Ele quase disse algo sobre isso, o porquê que ele suspeitava não ser por falta de admiração, mas por um excesso de cautela local. Ele não o disse. Em vez disso, disse, gostaria de ser? Ela olhou para ele. Estou a perguntar, disse ele. Gostaria de dançar, Miss Lowe? Ela estudou-o por um momento com aquela frontalidade de olhos cinzentos que ele começara a achar que não conseguia antecipar. Você está noivo. Para uma mulher que não está presente, dançar não é uma declaração. Nesta aldeia, disse ela, dançar com um duque são aproximadamente 12 declarações. Então pode corrigi-las todas amanhã de manhã. Uma pausa bastante longa. Ele esperou. Uma dança, disse ela. Era uma dança do campo, energética, impessoal na sua estrutura, que permitia exatamente 2 momentos de proximidade e uma troca de mãos. Ele estava ciente dela o tempo todo. Não da maneira de um homem a observar uma mulher que está a tentar impressionar, mas da maneira de um homem que tem prestado atenção a alguém há 3 semanas e descobre que não consegue parar. Quando a dança terminou, ela recuou e inclinou o queixo. Obrigada. Obrigado. Ela voltou para a senhora Dorset. Ele não a convidou novamente. Ele procurou pela lâmpada naquela noite quando regressou, e ela estava acesa na janela virada a oeste de Rich, um ponto constante de luz âmbar no campo aberto. E ele ficou à sua janela um momento mais do que o necessário antes de se afastar. Clara Ara chegou numa quarta-feira. Ela veio na carruagem dos Fenwick, que era mais nova e com melhores molas do que a carruagem de viagem dos Strafton, e desceu dela na entrada da casa Ashville com a compostura de uma mulher que passou 12 horas numa carruagem e não pretende revelar nada. Ela era loura e de traços finos, e cumprimentou Edmund com o calor de um longo apego, uma mão no seu braço, um sorriso real, uma breve pressão de familiaridade. Ela estava, pensou ele, genuinamente feliz por o ver. Ele também estava feliz por a ver. Ele segurou as mãos dela e perguntou pela mãe dela. E a pergunta era sincera. Clara Ara não era uma mulher a quem ele alguma vez conseguira ser indiferente. Esse não era o problema. O problema era algo que ele ainda não se permitira nomear e que pretendia continuar a não nomear, porque nomeá-lo mudava tudo. Pareces bem, disse Clara a estudá-lo. O campo faz-te bem. Faz. Lady Ashville escreveu-me sobre uma Miss Lowe, uma vizinha. Ela diz que tem sido muito atencioso. Ele manteve o rosto tranquilo. Houve um problema com uma vala de drenagem. Ela é uma mulher capaz numa situação difícil. Ser útil pareceu-me útil. Clara Ara olhou para ele por um momento com a atenção clara e silenciosa que sempre tivera, que sempre fora uma das coisas que ele admirava nela. Claro, disse ela, e não disse mais nada. Margaret conheceu Clara Fenwick 4 dias depois de ela chegar no café da manhã de Lady Ashville. Ela sabia que a conheceria eventualmente. Tinha dito a si mesma que não fazia diferença. Tinha acreditado em si mesma até Clara Ara entrar. Ela era adorável, genuinamente adorável, o que era pior do que se fosse calculista. Ela movia-se pela sala de estar de Ashville com uma facilidade natural e falava com todos com o calor de uma mulher que gostava de pessoas e nunca tivera uma razão para não gostar. Ela era boa. Margaret, ao observá-la, sentiu uma espécie de clareza fria instalar-se no seu peito. Ele tinha escolhido esta mulher antes de saber o que estava a escolher, e a mulher não era errada para ele. Esse era o problema. Clara Ara Fenwick não era o obstáculo nesta história. Ela era simplesmente a pessoa que tinha chegado primeiro. Edmund também estava lá. Ele viera com Clara Ara. Tinham subido juntos e ele estava do outro lado da sala a falar com Lord Ashville. E ele olhara para Margaret uma vez quando ela entrou. Um olhar que ela sentiu antes de o encontrar. Ela não o susteve. Clara Ara encontrou-a perto da janela. Miss Lowe, disse ela, eu queria conhecê-la. Edmund fala de si. Fala? Disse Margaret agradavelmente. Ele diz que você gera Lowe's Rich inteiramente sozinha e o faz melhor do que a maioria dos homens faria. Ele disse-o como um elogio.
Edmund não é um homem que elogia descuidadamente. Clara olhou para ela com curiosidade transparente e algo mais. Algo atento. A vala de drenagem. Sim, ele foi muito prestável. Ele seria. Ele é prático quando quer ser. Clara olhou para ele do outro lado da sala. Algo na sua expressão. Não infeliz, não insatisfeita, mas um pouco distante. Estamos noivos há 4 anos. Sabia disso? Não sabia. Muito tempo, disse ela com um sorriso que era inteiramente sincero e vagamente complicado. Ele tinha 21 anos quando os nossos pais o arranjaram. Eu tinha 18. Gostávamos muito um do outro na altura. Uma pausa. Ainda gostamos muito um do outro. Margaret não disse nada. Estava ciente de que esta conversa era mais honesta do que precisava de ser. Clara olhou para ela firmemente. Ouviu o que ele disse sobre si antes de a conhecer? Margaret manteve-se firme. Ouvi. Pensei que sim. Clara ficou em silêncio por um momento. Ele não o diria agora. Não, concordou Margaret. Acho que não. Clara olhou para ela com uma expressão que era demasiado clara e demasiado conhecedora para ser confortável. E depois olhou de volta para Edmund, que a certa altura se virara e as observava, a ambas, com uma expressão que Margaret não conseguia ler àquela distância. Está uma manhã muito bonita, disse Clara, tão agradavelmente como se tivessem estado a discutir o tempo desde o início. Vamos juntar-nos aos outros? Juntaram-se aos outros. Edmund não atravessou a sala. Margaret não olhou mais para ele. Ela foi para casa sozinha. A senhora Dorset tinha lhe oferecido a sua carruagem, mas Margaret queria o ar e a estrada e os 20 minutos de silêncio descomplicado. Ela apanhou a estrada que serpenteava ao longo da borda sul da sua própria terra e passou pelo portão no muro, aquele com o trinco que não fechava bem. E não parou, porque não havia nada para parar, e ninguém lá. Ela percorreu toda a extensão da estrada e através do portão de Lowes Reach, e subiu para a casa e foi direta para o escritório. Sentou-se a secretária. Abriu o livro de contabilidade. A estimativa dos vidros da ala leste ainda lá estava. Ela andava a adiar a decisão há 2 semanas, à espera de uma segunda opinião de um homem de Red Holt, que tinha feito um trabalho semelhante, que dissera que escreveria e ainda não o tinha feito. Ela olhou para aquilo agora. Tomou a decisão. Escreveu a instrução. Escreveu a carta para o homem de Red Holt a dizer-lhe que a sua segunda opinião já não era necessária. Fechou o livro de contabilidade. Sentou-se por um momento a olhar para a lâmpada no parapeito da janela, que ainda não estava acesa. Ainda era de tarde, ainda havia luz suficiente, e ela pensou no rosto de Clara Fenwick, e na maneira como ela dissera, ainda gostamos muito um do outro, o que não era o mesmo que amamo-nos, e ambas sabiam disso. Ela pensou no que tinha dito a si mesma quando a senhora Dorset lhe contara o comentário de Edmund, que ele tinha feito o seu julgamento com as palavras de outras pessoas e chamado-lhe opinião. Ela pensara nisso fria e corretamente, e mantinha-o. Ela pensou no homem que se agachara ao lado de uma vala de drenagem às 7 da manhã, sem que lhe pedissem, e que perguntara pelo seu pai com a frontalidade de alguém que queria uma resposta honesta, e que a convidara para dançar numa assembleia da aldeia, sabendo perfeitamente o que pareceria, e que a observara do outro lado de uma sala naquela manhã, com uma expressão que ela se recusara a ler. Nada disso significava o que poderia significar em circunstâncias diferentes. Ele estava noivo. Ele era honrado. Ele não agiria contra a sua honra. Ela não desejaria que ele o fizesse. Ela acendeu a lâmpada, não porque já estivesse escuro, mas porque estava cansada. E a luz fazia o escritório parecer ele mesmo. E ela tinha trabalho para fazer. A carta de Edmund chegou na manhã seguinte. Não uma visita, uma carta, uma única página numa caligrafia clara, entregue por um dos lacaios de Ashvere. Miss Lowe, disseram-me que o vidraceiro de Red Holt foi recomendado pelo meu próprio administrador de propriedades, que o usou em Derbyshire há 4 anos e o achou fiável. O nome dele é Septon. Se ainda não o contratou, a morada está em anexo. Se já fez outros arranjos, ignore isto completamente. Atenciosamente, Strafton. Era tudo. Ela leu-a 2 vezes. Olhou para a morada em anexo, que estava escrita na mesma caligrafia clara. Ela acabara de enviar a carta, a dizer a Septon que a sua opinião não era necessária.
Teria de a anular, o que significava escrever outra carta, o que era um uso completamente errado da manhã. Ela escreveu a carta. Não respondeu a Edmund. Não havia nada a dizer que fosse seguro dizer. E ela aprendera, com algum custo, a não falar quando o silêncio era a opção mais honesta. Guardou a carta dele na gaveta de cima da secretária e foi tratar dos vidros. Ele encontrou-a no portão 4 dias depois, não de propósito ou não inteiramente de propósito. Ele estava a cavalgar para leste novamente de manhã cedo, e ela estava lá, encostada à barra superior do portão de uma forma que sugeria que tinha saído para apanhar ar, em vez de qualquer recado, o que era novo. Ela tinha o livro de história natural. Bom dia, disse ele. Ela levantou o olhar. O que quer que estivesse a pensar, guardou-o para si de forma limpa. Bom dia. Ele desmontou. Não examinou por quê. Septon. Ele virá na próxima semana. Foi muito razoável. Uma pausa. Obrigada pela morada. Não foi nada. Foi útil. Ela olhou para ele e disse com um cuidado que lhe disse que ela tinha escolhido as palavras. Tem sido frequentemente útil. Ele ouviu o que ela queria dizer. Ele disse, eu sei. Nenhum deles disse nada por um momento. O campo atrás dela estava brilhante com o sol da manhã. Ela tinha o dedo no livro no lugar onde estava a ler e não o abrira novamente. Ele queria, com uma precisão que era inteiramente nova e inteiramente inconveniente, saber em que página ela estava. Como está a Miss Fenwick? Perguntou Margaret. Bem, ela está feliz no campo. É uma mulher muito agradável. Um silêncio não hostil, do tipo que tem peso porque nenhuma das pessoas está disposta a acrescentar-lhe. Strafton, disse ela. O nome dele, não o título. O nome dele que ela nunca usara antes, e depois parou. Sim. Ela olhou para a barra do portão, para o livro, para nada em particular. Isto é, ela não terminou. Abanou a cabeça uma vez, muito ligeiramente. Ele sabia o que isto era. Ele sabia o que ela começara a dizer e não podia, em sã consciência, terminá-lo por ela, porque terminá-lo significava reconhecê-lo. E reconhecê-lo significava olhar diretamente para algo que ele não tinha o direito de olhar. Sim, disse ele, porque ela merecia honestidade, se mais nada. Eu sei. Ela olhou para ele. Por um momento, o seu rosto estava totalmente indefeso, e ele viu o que estava lá, e ela deixou-o ver. E depois fechou-o silenciosamente. Bom dia, Edmund, disse ela. Afastou-se do portão e voltou para casa. O livro fechado debaixo do braço. Ele ficou no portão e observou-a ir, e não a chamou, porque não havia nada que pudesse dizer que estivesse livre para dizer. Naquela noite, a lâmpada ardeu até tarde na sua janela virada a leste. Ele ficou na sua janela virada a leste por muito tempo, sem se afastar. Ele foi ter com Clara Ara naquela noite. Não naquela noite. Na noite seguinte, depois do jantar, quando os Ashvar se tinham retirado e a casa estava silenciosa. Encontrou-a na pequena sala de estar que ela tinha tomado como sua, a ler à luz da lâmpada que tornava o seu cabelo louro em ouro. Ela levantou o olhar quando ele entrou. Não parecia surpreendida. Edmund, disse ela. Ele sentou-se à frente dela, olhou para as suas mãos. Andava a pensar nisto há 3 dias e não encontrara uma maneira de o dizer que não fosse uma ferida. E então disse-o simplesmente. Clara, acredito que ambos sabemos que algo mudou. Ela pousou o livro. Ficou em silêncio por um momento. Entre nós? Não sei como dizer isto sem que pareça uma desculpa. Não é essa a intenção. Eu sei. Ela olhou para ele firmemente. Eu sei há algum tempo, Edmund. Não desde a Miss Lowe antes. Tenho estado à espera para ver se o dirias tu mesmo ou se teria de ser eu. Uma pausa. Preferia que fosses tu. Ele levantou o olhar. Lamento. Não lamentes, ela disse-o sem frieza. Estou um pouco triste, o que não é a mesma coisa. Éramos muito jovens. Acho que nos escolhemos porque éramos sensatos e compatíveis, e toda a gente esperava isso. Não acho que nenhum de nós se tenha escolhido porque não conseguia imaginar escolher de outra forma. Ele não disse nada. Era verdade. Vou dizer à minha mãe que foi mútuo, disse Clara, o que é verdade o suficiente. Ela não vai gostar. O advogado da minha família também terá algo a dizer sobre isso. Deves esperar notícias dele. Ela disse-o simplesmente, sem desculpas. Um noivado de 4 anos não se quebra sem consequências. Eu sei disso. Então sabes o que estás a escolher.
Ela cruzou as mãos no colo. A fofoca será cruel contigo. A questão legal pode ser ainda mais cara. A minha mãe não é uma mulher que aceita as coisas em silêncio. Eu sei. Então escolheste. Ela olhou para ele por um longo momento, e a sua expressão continha algo que não era bem luto nem bem alívio, mas situava-se entre eles, perfeitamente honesto. Espero que ela valha a pena. Ele não respondeu. Não precisava. Saiu da sala e percorreu o corredor até o seu próprio quarto. E ficou à sua janela. E a lâmpada estava a arder a leste, constante e solitária. E muito brilhante. Ele olhou para ela por muito tempo. A notícia espalhou-se pela aldeia da forma como todas as notícias se espalhavam naquela aldeia. Não como uma onda, o que implica uma única direção, mas como o tempo a chegar de todos os lados ao mesmo tempo e a instalar-se em todos os cantos antes que alguém pudesse dizer precisamente quando tinha começado. Na manhã de quinta-feira, a notícia era que o Duque de Stratton tinha rompido o seu noivado com a Miss Clara Ara Fenwick. Na tarde de quinta-feira, a notícia era que ele o tinha feito num acesso de fúria. Na sexta-feira, a notícia era que a Miss Fenwick o tinha rompido ela mesma por causa do comportamento dele. No sábado, a notícia dividira-se claramente em dois campos. Aqueles que tinham pena de Clara Ara e aqueles que achavam que Clara Ara tinha feito muito bem em livrar-se de um homem que era claramente de natureza fria. E ambos os campos concordavam, sem necessitar de qualquer prova, que todo o assunto refletia mal em alguém. No final de agosto, o assunto chegara a Londres. Edmund sabia que sim. 2 convites que ele normalmente teria recebido não chegaram. E Lady Asher recebeu 3 cartas de conhecidos na cidade cujo conteúdo não partilhou, embora a sua expressão ao pequeno almoço nos dias em que chegaram dissesse o suficiente. A questão legal moveu-se mais depressa do que a fofoca. Uma carta do advogado da família Fenwick chegou na sexta-feira. 2 páginas precisas e desagradáveis, delineando a base para uma reclamação de quebra de promessa. Edmund leu-a na secretária da biblioteca da casa Ashver, com Lord Ashver de pé à janela, a fingir que não estava a ouvir. E leu-a uma segunda vez porque a primeira leitura não tinha abrangido totalmente o âmbito da exigência financeira. Era, por qualquer medida, um número sério. Ele respondeu no mesmo dia através do seu próprio advogado em Londres, aceitando a responsabilidade e solicitando os termos. Ele não discutiu o montante com Lord Ashver. Não o discutiu com ninguém. Dobrou a carta, colocou-a no bolso interior do casaco e foi dar um longo passeio na direção que não tinha nada a ver com o portão no muro de pedra, e que, no entanto, terminou lá. O campo estava vazio. O portão estava trancado. Ele ficou ali por um momento e depois cavalgou de volta. Margaret soube do noivado rompido pela Sra. Dorset, o que se estava a tornar um padrão que ela não acolhia inteiramente. Ele mesmo terminou, disse a Sra. Dorset no escritório, na sua cadeira, na manhã de sexta-feira. Isso eu sei pela governanta de Ashvere, que soube diretamente de Lady Ashvere. A Miss Fenwick partiu ontem. Estava, segundo todos os relatos, perfeitamente composta. Fico feliz, disse Margaret. Ela estava lá a ser sincera. Estava a olhar para o livro de contabilidade sem o ler. Haverá consequências legais, acrescentou a Sra. Dorset, porque ela era uma mulher que acreditava no relato completo. Um noivado de 4 anos rompido pelo homem. A família da Miss Fenwick terá fundamentos. O acordo pode ser considerável. Eu sei quanto custa uma quebra de promessa. Pensei que sim. Uma pausa. Margaret, não! Eu não disse nada. Estás prestes a dizer alguma coisa. Ela pousou a caneta. O que quer que estejas prestes a dizer, peço-te que não o digas. A Sra. Dorset ficou em silêncio por um momento, o que não era o seu estado natural, e lhe custou algo. Depois, disse com muito cuidado. Ele rompeu o noivado. 4 anos de obrigação, uma responsabilidade legal e financeira. Ele entrou nisso com pleno conhecimento e fê-lo. Ele sabia o que lhe custaria quando o fez. Sim, disse Margaret. Era só isso que eu pretendia dizer. Eu entendo. Ela pegou na caneta novamente. Também entendo que isso não muda o que ele disse sobre mim antes de me conhecer. Não desfaz o fato de que ele esteve numa sala cheia de pessoas e decidiu, sem qualquer informação, que eu era uma mulher de quem se devia ter pena. Ela fez uma pausa. Entender uma coisa não é o mesmo que perdoá-la. Não, concordou a Sra. Dorset. Não é.
Margaret escreveu uma anotação na margem do livro de contabilidade. Era a anotação errada. Viu-o imediatamente, riscou-a e escreveu a correta. Não levantou o olhar. Ele não me visitou, disse ela. Já passaram 2 dias. Eu sei há quanto tempo. A senhora Dorset saiu 1 hora depois. Margaret sentou-se sozinha no escritório e olhou para a lâmpada no parapeito da janela, apagada à luz da manhã tardia, e pensou no que tinha dito. Entender não é o mesmo que perdoar. Ela pensou num homem agachado ao lado de uma vala de drenagem às 7 da manhã. Pensou na maneira como ele perguntara pelo seu pai, simplesmente, sem a simpatia elaborada que as pessoas geralmente usavam, que era uma espécie de performance que ela sempre achara exaustiva. Pensou numa dança no White Hart, e na palavra aproximadamente, e no facto de que ele, durante tudo isso, nunca a olhara da maneira como as pessoas geralmente a olhavam, com desprezo ou com o cansaço particular daqueles que a achavam inconveniente. Ele olhara para ela como se ela fosse alguém que valesse a pena olhar. Ela levantou-se. Caminhou até a janela e olhou para o campo a oeste e para o muro de pedra, e para o pasto além do qual a casa Ashver se erguia nos seus terrenos. Ela não o tinha perdoado. Também estava ciente de que estava a construir um caso para uma defesa que ainda não lhe fora pedido para fazer, o que era uma forma de desonestidade que ela não gostava em si mesma. Voltou para o livro de contabilidade. Ele visitou-a no sábado. Ela estava na horta quando ele chegou. Não a jardinar, mas a examinar o muro sul, que tinha uma fenda na argamassa que ela queria avaliar antes do inverno. A criada encontrou-a lá e entregou o cartão. E Margaret olhou para ele por um momento, com o cartão nos seus dedos sujos de terra, e disse: "Diga a sua graça que irei já." Ela entrou. Não se trocou. Entrou na sala de estar com o vestido escuro e simples que usara toda a manhã. Amanhã, com lama nos dedos da mão direita que limpara, mas não completamente. E pensou: deixa-o ver isto. Deixa-o ver aquilo de que ele disse ter pena. Ele estava de pé junto à janela quando ela entrou, a olhar para a horta de onde ela acabara de vir. Virou-se quando ela entrou. Parecia um homem que não tinha dormido bem. "Miss Lowe, Vossa Graça." Ela não gesticulou para uma cadeira. Ficou no meio da sala, olhou para ele e esperou. Ele disse: "Estou ciente de que não tenho direito a muito do seu tempo." "Sente-se", disse ela, porque fazê-lo ficar de pé parecia crueldade disfarçada de princípio. Ele sentou-se. Ela sentou-se à frente dele. Não serviu chá. Olhou para ele e ele olhou para ela, e nenhum deles fez qualquer pretensão de preâmbulo. "Devo-lhe um pedido de desculpas", disse Edmund. "Eu disse algo antes de a conhecer que estava errado. Não apenas errado em retrospectiva, porque agora sei que é diferente do que eu presumi. Errado na altura, porque eu não tinha base para presumir nada. E disse o mesmo assim, em público. E não posso fingir que foi sem consequências." Ela manteve o olhar dele. "Não, não pode. Não estou a pedir o seu perdão. Não tenho a certeza de ter conquistado o direito de o pedir." Ele fez uma pausa. "Estou a perguntar se me vai ouvir. Estou a ouvi-lo. O que eu disse, disse-o de forma prática, como um homem a observar uma situação de fora. Não me ocorreu que a mulher no centro dessa situação era uma pessoa com a sua própria versão de si mesma, que provavelmente era muito mais precisa do que a minha." Ele olhou brevemente para as suas mãos. "Eu estava aqui há 4 dias. Não sabia nada sobre si. Disse-o porque o Hall estava a dizer coisas piores e eu pensei que estava a ser moderado." Ele levantou o olhar. "Isso não é uma desculpa. É uma explicação e há uma diferença." "Ah", disse ela, "sei que lhe disseram coisas sobre mim nos últimos 4 dias que não são lisonjeiras. Estou ciente do que a aldeia está a dizer." "Está ciente da questão legal?" "Já contratei o meu advogado para isso." A sua voz não mudou. "Não o menciono para obter crédito. Menciono-o porque perguntou, e não serei menos do que honesto consigo." Ela ficou em silêncio por um momento. Olhou para a lâmpada no parapeito da janela. Estava ali a luz do dia, apagada, e ela pensou: "Tenho-a acendido todas as noites durante semanas, e não examinei por quê." "Examinou agora. Tem sido honesto comigo", disse ela. "Mais honesto do que a maioria das pessoas se dá ao trabalho de ser. Isso não é nada." "Não", disse ele. "Não pensei que quisesse menos do que isso." "Não quero." Ela olhou de volta para ele. "Eu não sou. Não posso simplesmente dizer que está esquecido."
Não está esquecido. Pode ser posto de lado com o tempo, se houver razão para o pôr de lado. Ele olhou para ela com cuidado. A razão? Ela manteve o olhar dele por um longo momento. A manhã estava silenciosa à volta deles. Para além da janela, a sua horta estava sob a luz de junho, com o seu muro sul rachado e tudo o que era dela e só dela. Ainda não sei, disse ela honestamente. Ele acenou. Então esperarei, disse ele, até que saiba. Ele levantou-se e ela acompanhou-o até a porta, como sempre fazia. No limiar, ele fez uma pausa, o que ela começara a esperar dele. Miss Lowe, ele olhou para ela com a total e clara frontalidade que usara exatamente uma vez antes, na manhã no portão, quando ela lhe falara dos acres inundados e ele desmontara sem que lhe pedissem. Para o que vale, não tenho pena do homem que se casar consigo. Ela susteve aquilo por um momento. Não, disse ela, acho que não. Ele saiu. Ela ficou na porta aberta e observou-o ir. E depois fechou a porta e encostou-se a ela por um momento no corredor vazio, com os olhos fechados, as mãos espalmadas na madeira. Depois, voltou para a horta e para o muro sul e para a fenda na argamassa, porque não se iria avaliar a si mesma. Os dias que se seguiram tiveram a qualidade de uma respiração suspensa. Ele visitou-a mais 2 vezes naquela semana. Ambas visitas apropriadas, ambas da duração correta, ambas conduzidas na sala de estar com o pianoforte que precisava de ser afinado e as cadeiras dispostas para a conversa. Ele não pressionou. Ele era, descobriu ela, um homem muito bom em não pressionar, o que era muito mais eficaz do que pressionar teria sido. Falaram sobre a propriedade, os vidros da ala leste que Septon confirmara serem simples, 2 dias de trabalho no máximo. Sobre Derbyshire, a renovação do telhado de Stratton Park, que levara 3 invernos e muita discussão com um agrimensor que insistia que o problema eram as caleiras quando o problema eram manifestamente as vigas. Sobre livros, ela estava a meio do volume de A História Natural e encontrara 3 espécies no campo leste que identificara mal durante 2 anos, o que achou simultaneamente mortificante e satisfatório. Ele ouvia-a inteiramente, sem a meia atenção que os homens por vezes usavam quando as mulheres falavam. A atenção que era, na verdade, apenas paciência à espera da sua vez. Ele ouvia como se o que ela dizia contivesse informação que ele queria. Ela descobriu que já não estava a construir um caso para uma defesa. Já não tinha bem a certeza do que estava a fazer. Apenas que o estava a fazer e que parecia menos perigoso do que há 2 semanas. Foi a Sra. Dorset que forçou o momento, não intencionalmente ou não inteiramente. Ela chegou numa tarde de quinta-feira, como chegava, sem aviso prévio e confiante na sua recepção, e encontrou o cavalo de Edmund já no portão de Lowes Reach, e o próprio Edmund na sala de estar com Margaret. Eles não estavam sentados particularmente perto. Não havia nada que pudesse ser apontado. Mas a sala tinha uma qualidade de respiração suspensa. A mesma que as semanas anteriores tinham tido, mas destilada agora nesta tarde específica, nesta luz específica. Nestas 2 pessoas específicas que pararam de falar quando a porta se abriu, e agora olhavam para a Sra. Dorset com as expressões de pessoas interrompidas a meio da frase, exceto que nenhuma delas estava a falar. Oh, disse a Sra. Dorset. Ela observou a sala com a atenção clara de uma mulher que esperava por este desenvolvimento há algum tempo e não lamenta ter chegado a ele. Cheguei num mau momento. De modo algum, disse Margaret. Acho que talvez tenha chegado. Uma breve pausa. Acho, na verdade, que cheguei quando alguém precisava de dizer algo que ainda não foi dito. E agora há uma testemunha, o que torna muito mais difícil sair da sala sem o dizer. Dorothy, disse Margaret com um aviso silencioso. Estou simplesmente a observar, disse a Sra. Dorset, e sentou-se na sua cadeira de braços gastos, com a compostura de uma mulher que não tem intenção de sair. Que está uma tarde muito bonita, e acredito que sua graça tinha algo a dizer. Silêncio. Edmund olhou para a Sra. Dorset. Olhou para Margaret. Margaret estava a olhar para a lâmpada no parapeito da janela, apagada à tarde, ali sentada como uma pergunta que ela ainda não respondera. Ele levantou-se, atravessou a sala até a janela, onde a lâmpada estava. A cadeira de Margaret estava perto o suficiente da janela para que isto o colocasse mais perto dela do que estivera toda a tarde,
perto o suficiente para que ela levantasse o olhar. Ele olhou para ela. Miss Lowe, disse ele. Margaret. O nome dela na sua voz era diferente do nome dela na voz de qualquer outra pessoa. Ela sabia disto há 3 semanas. Não sou um homem que fala antes de ter a certeza, disse ele. Quero que saiba que tenho a certeza. Tenho a certeza há algum tempo e tenho estado à espera porque me pediu para esperar. E porque tinha razão em pedir, e porque eu não queria oferecer-lhe algo que receberia como pressão. Ele fez uma pausa. Mas acho que também tem a certeza. E acho que tem estado à espera que se permita a si mesma. Ela manteve o olhar dele. As suas mãos ainda estavam no seu colo. Esta propriedade, disse ele, este escritório, esta lâmpada que queima até a meia-noite todas as noites quando está a trabalhar, que eu consigo ver da minha janela em Asheville, que tenho procurado todas as noites desde a primeira semana em que estive aqui. Ele parou. Não estou a pedir que a deixe. Não estou a pedir que se torne algo diferente do que é. Estou a perguntar se há espaço para mim em tudo isto. A sala estava completamente imóvel. Margaret olhou para ele. Olhou para a lâmpada. Pensou na noite em que a apagara, deliberada, fria, depois de a senhora Dorset lhe ter dado a notícia do seu comentário. Pensou em acendê-la novamente 3 dias depois, não porque a escuridão se tornara confortável, mas porque se recusara a deixar que a opinião dele remodelasse a sua vida. Pensou no que significava ter procurado o cavalo dele no portão todas as manhãs durante 2 semanas. Vê a lâmpada da sua janela, disse ela. Todas as noites. Então sabe as horas a que trabalho. Sei. E vi a lama nas suas mãos, e o estado das suas meias botas, e o fato de que passa mais tempo nos campos do que em salas de estar. E ouvi-a discutir sobre vigas e drenagem, e o preço de vidraças viradas a leste. Ouvi. E tem a certeza? Tenho a certeza, disse ele, de que prefiro discutir sobre vigas consigo do que falar agradavelmente sobre qualquer outra coisa com qualquer outra pessoa. A senhora Dorset fez um pequeno som que não era bem uma tosse. Margaret levantou-se. Estava perto dele agora, perto o suficiente para ver a tensão cuidadosa no seu rosto. O controlo de um homem que disse a coisa honesta e está à espera de saber se é suficiente. Ela pousou a mão no braço dele uma vez, levemente. Edmund, disse ela. E depois, porque não havia mais nenhum bom discurso a fazer, porque tudo o que precisava de ser dito já fora dito nas semanas anteriores por valas de drenagem e luz de lâmpada. E uma dança no White Hart, e uma carta sobre um vidraceiro, e todo o peso acumulado de 2 pessoas que não conseguiam desviar o olhar, ela inclinou-se ligeiramente para a frente e ele foi ao seu encontro e beijou-a. Foi silencioso. Não foi breve. Foi o tipo de beijo que é realmente uma conclusão. A última frase de algo que se vinha construindo em direção à articulação por muito tempo e finalmente encontrar as suas palavras. A senhora Dorset olhou para o teto, depois para o papel de parede, depois com grande resolução para o seu próprio colo. Quando se separaram, a mão de Margaret ainda estava no braço dele. Edmund olhava para ela com uma expressão que nunca vira nele antes. Algo aberto, algo aliviado, como se estivesse a carregar um peso e lhe tivesse sido permitido, finalmente, pousá-lo. Bem, disse a senhora Dorset para o papel de parede. Margaret olhou para ela. Edmund olhou para ela. Houve um momento de silêncio, e depois algo que Margaret não se permitira há algumas semanas. Um riso real, não um divertimento representado, não da variedade educada. Um riso real, súbito e breve, e totalmente desprotegido. A expressão de Edmund mudou. Ela também não o vira rir antes. Assentava-lhe consideravelmente bem. És impossível, disse Margaret à senhora Dorset. Já me chamaram coisas piores, disse a senhora Dorset com grande satisfação. E eu tinha razão. Ele também disse, e sem que lhe perguntassem, que Lowes Ridge seria estabelecido como um fundo para os filhos deles. Ele tinha arranjado uma procuração formal, cujos termos o seu advogado de Londres redigira, e que dava a Margaret poder legal para agir em seu nome em todos os assuntos relativos à propriedade, inquilinos, contas, melhorias e arrendamentos. O arranjo era pouco convencional. Ele não se importava. Ela olhou para ele por um longo momento depois de ele dizer essa última parte. Pensaste nisso antes de me perguntares, disse ela. Pensei no que era importante para ti, disse ele.
Prefiro começar por aí. Ela disse que sim, não imediatamente. Deixou passar 2 respirações completas após a pergunta. Não para ser cruel, mas porque queria ter a certeza de que estava a escolhê-lo em vez de se render a ele. Ela estava a escolhê-lo. Ela disse que sim. Ele deu-lhe o anel da sua avó, uma safira de corte quadrado, de formato prático. Assentou na sua mão como se tivesse sido feito para ela. Ela manteve a lâmpada. Ele pediu-lhe. É assim que eu sabia quando estavas a trabalhar, disse ele. E quando não estavas. Prefiro não perder essa informação. Ela olhou para ele. És um homem estranho. Já me disseram. Ele disse que se casariam na primavera. Abril, concordaram eles. O que dava tempo ao advogado de Edmund para tratar do que precisava de ser tratado. E dava ao condado tempo para formar e esgotar as suas opiniões antes de o casamento exigir presença. A aldeia tinha opiniões sobre isto, que expressava da maneira habitual. Através da senhora Alderton na loja de tecidos, através da esposa do cura, através da conversa reunida do White Hart nos dias de mercado. E as opiniões eram variadas. Alguns achavam demasiado rápido, demasiado conveniente, demasiado arranjado em torno dos destroços de um arranjo anterior. Alguns achavam a escolha do duque desconcertante. Por que uma mulher como aquela, numa casa como aquela, quando o título de Stratton poderia ter comandado melhor? Margaret estava ciente de tudo isso. Achava-o nem devastador, nem irrelevante. Ela caminhava pela aldeia como sempre caminhara, de costas direitas e determinada. E acenava para as pessoas que lhe acenavam, e não alterava o seu passo por causa das que não o faziam. Edmund, que antecipara parte disto, não antecipara a sua precisa qualidade de indiferença a isso. Ele disse-lhe: parei de representar sentimentos para o benefício desta aldeia algures antes de o meu pai morrer, disse ela. Não tenciono recomeçar. Eu não te pediria para o fazeres. Bom, ela olhou para ele. A conversa vai incomodar-te? Não, ele ponderou. Derbyshire tem as suas próprias opiniões sobre tudo. Vamos enfrentá-las juntos. Ela acenou satisfeita e voltou à especificação dos vidros que Septon enviara naquela manhã. Ele observou-a trabalhar por um momento e pensou que tinha tido razão. Isto era mais interessante do que qualquer conversa que pudesse imaginar ter com qualquer outra pessoa. O acordo com a família Fenwick foi concluído em fevereiro, após 6 meses de correspondência entre advogados de Londres e uma carta muito desagradável da mãe de Clara, que Edmund leu uma vez e não mostrou a Margaret. O advogado de Edmund escreveu com o valor final numa quarta-feira. Edmund leu a carta, dobrou-a e colocou-a no arquivo de correspondência sem comentários. O montante era significativo o suficiente para exigir a venda discreta de uma parcela menor de terra a norte da propriedade de Stratton, arranjada através do seu advogado e concluída antes de setembro. Ele não o ressentiu. Era o custo da honestidade chegada demasiado tarde, e as dívidas que se fazem não beneficiam do ressentimento. Ele contou a Margaret porque não haveria assuntos entre eles. Contou-lhe o valor e contou-lhe sobre a terra. Ela não lhe pediu para justificar nenhum dos dois. Perguntou, em vez disso, se o acordo tinha sido concluído de forma justa para Clara, o que era, pensou ele, precisamente a pergunta certa. Sim, disse ele. O advogado dela foi minucioso. Bom, disse ela, e estava a ser sincera. Clara Fenwick escreveu-lhe em março. Margaret recebeu a carta ao pequeno almoço, reconheceu uma caligrafia que nunca encontrara antes, mas que não poderia ter confundido com a de mais ninguém, e abriu-a sem demora. Cara Miss Lowe, escrevo-lhe diretamente porque prefiro isso à alternativa, que seria não dizer nada e permitir que ambas nos interrogássemos. Quero que saiba que não guardo rancor pelo que aconteceu. Quero que o saiba não como uma gentileza, mas como um fato, porque é, pelo que observei, uma mulher que prefere fatos. Edmund não se desapaixonou por mim por sua causa. Ele não se desapaixonou por mim de todo, precisamente. Pelo contrário, ele e eu fomos sempre um arranjo que nos convinha antes de entendermos o que poderíamos exigir de um casamento. Eu entendi-o antes dele. Não lamento que as circunstâncias o tenham levado a entendê-lo também. Ele é um homem honesto, honrado até a exaustão e por vezes difícil por causa disso, mas honesto. Ele será um excelente marido para si, se conseguir suportar a teimosia ocasional. Dizem-me que gere a sua propriedade com grande competência. Espero que Stratton Park não lhe dê muitos problemas.
Entendo que a ala leste é notória. Com os meus sinceros cumprimentos, Clara Fenwick. Margaret leu a carta 2 vezes. Depois, pousou-a e olhou pela janela por um momento para o campo leste na manhã de agosto. E pensou no que custa a uma pessoa escrever uma carta como aquela. Ela respondeu no mesmo dia. Cara Miss Fenwick, obrigada. Guardarei a carta. Entendo que a ala leste é de fato notória. Já lidei com pior. Com os meus sinceros cumprimentos, Margaret Lowe. Ela deu a carta à criada para enviar pelo correio. Depois, foi procurar Edmund e leu-lhe ambas as cartas na íntegra, porque decidira desde cedo que não haveria assuntos entre eles e tencionava mantê-lo. Ele ouviu sem interrupção. Quando ela terminou, ele ficou em silêncio por um momento. Ela é uma mulher notável, disse ele. Sim. Margaret dobrou ambas as cartas com igual cuidado. Escolheste bem uma vez. Simplesmente escolheste errado num sentido diferente. Ela olhou para ele. Acho que ela vai ficar bem. Também acho. Ele fez uma pausa. E nós? Ela olhou para ele com a total e clara frontalidade que deixara de esconder. Acho, disse ela, que vamos ficar consideravelmente melhor do que bem. Ele pegou na mão dela. Ela deixou. Casaram-se a 3 de abril de 1813 na igreja da aldeia, que comportava 38 pessoas se algumas delas ficassem de pé, e que comportou 41 naquela ocasião porque os primos vaidosos tinham vindo de Buckinghamshire inesperadamente e não havia nada a fazer. Margaret usou as pérolas da sua mãe e um vestido de seda marfim que não era novo. Ela reaproveitara um pedaço de tecido que comprara há 2 anos para uma ocasião diferente que nunca se materializara. E a costureira de Merrill fizera coisas notáveis com ele. Ela estava, disse-lhe a senhora Dorset, extremamente bem. Eu sei, disse Margaret, não por vaidade, mas por avaliação honesta. Lord Ashe veio oferecer-lhe o braço à porta da igreja, como fora combinado. Margaret considerara recusá-lo, ficara à janela do seu quarto naquela manhã, a ponderar. O peso de entrar sozinha, contra o peso do que custaria. Ela não era uma mulher que recusava gestos por orgulho quando o custo recaía sobre os outros. Ela aceitou o braço dele. Caminhou pelo corredor da pequena igreja com o seu cheiro a pedra e madeira velha e flores da colheita, e não olhou para as 41 pessoas reunidas com nenhuma expressão particular. Olhou para Edmund. Ele estava a observá-la chegar. Tinha o olhar que ela vira nele exatamente uma vez antes, aberto, algo aliviado, e ela pensou, a caminhar na sua direção. Ele é um homem que me olhará sempre assim. Ela ia ter de se habituar a isso. Chegou ao lado dele. Aceitaste o braço de Lord Ashvier, disse ele muito baixo antes de o serviço começar. Considerei não o fazer, disse ela. Decidi que o princípio não valia o custo para ele. Ele estendeu a mão. Ela pegou nela. O vigário começou. Foram para Stratton Park em outubro. A viagem de Hertfordshire demorou 2 dias de carruagem. Uma noite na estalagem de Loughra, onde as camas eram adequadas e o jantar não, e onde Margaret passou a hora antes de dormir na pequena secretária do quarto a rever as contas da casa de Stratton Park que o administrador de Edmund enviara. Ela pedira as 3 semanas antes do casamento. Edmund providenciara para que fossem enviadas. Ele observou-a ler do outro lado da sala, à luz do fogo, e não disse nada até ela pousar a última página. Bem, disse ele, a entrega de carvão está errada para uma casa daquele tamanho, disse ela, e alguém tem estado a pagar a mais pelo linho há pelo menos 4 anos. Ela levantou o olhar. Mas os números da terra estão corretos. O seu administrador sabe o que faz. Grande elogio. É preciso, disse ela, e foi para a cama. Derbyshire recebeu-os na tarde seguinte com o tipo de tempo que só podia ser chamado de honesto. Céu cinzento, chuva persistente, um vento das colinas que encontrava as frestas em todas as janelas sem esforço. O próprio Stratton Park era grande e frio, e cheirava a pedra úmida e a algo que fora lavanda uma vez, e agora era apenas memória. Margaret ficou no hall de entrada na primeira noite e virou-se lentamente, observando o teto de estuque com a sua mancha de água no canto nordeste, a escadaria com os seus degraus gastos, e o corredor além que desaparecia na ala leste, que era onde os problemas notórios viviam. Edmund observou-a. Bem, disse ele novamente. Ela completou a sua volta. É consideravelmente maior do que Lowes Ridge. É o 4º e o 7º degraus. O 4º, o 7º e o 9º, para ser honesta,
É sempre honesta. Ela olhou para o teto. O canto nordeste está úmido por trás do estuque. Não é umidade superficial. Terás de encontrar o ponto de entrada antes da geada. Eu sei. Quero ver as contas. Estão na secretária da biblioteca. Mandei-as dispor antes de chegarmos. Ela olhou para ele. Ele olhou para ela. Ela estava cansada da viagem e ligeiramente úmida da chuva, e a fazer avaliações estruturais às 7 da noite. E ela parecia, pensou ele, precisa e exatamente como ela mesma. Bom, disse ela. Entraram. A ala leste era, como relatado, notória. Margaret passou as 2 primeiras semanas em Stratton Park a conduzir um levantamento sistemático dela. Não porque o administrador de Edmond não o tivesse feito, mas porque descobriu que entendia os edifícios através das suas próprias mãos e olhos. E porque o administrador, embora competente, tinha uma tendência para resumir problemas de maneiras que perdiam a informação essencial. Ela encontrou o ponto de entrada de água no canto nordeste no 3º dia. Uma falha no revestimento de chumbo no parapeito, invisível debaixo e aparentemente ignorada nos 2 últimos levantamentos. Ela contou a Edmund ao jantar. Onde precisamente? Disse ele. Ela descreveu. Ele acenou. Simcox mencionou algo sobre o parapeito em 1808. Ele descartou como desgaste superficial. Simcox estava errado. Simcox está frequentemente errado. Ele olhou para ela. Como o encontraste? Fui ao telhado. Uma pausa. Margaret. O chumbo era visível do passadiço do parapeito. Demorou 4 minutos. São 12 metros. Já estive em telhados antes. Ela serviu-se de mais batatas com a compostura de uma mulher que não acha esta conversa notável. Terei a especificação pronta até quinta-feira. Septon ou um homem local? Ele olhou para ela por um longo momento, algo vivo e quente na sua expressão. Septon. E Margaret, por favor, não vás ao telhado novamente. Se houver uma razão estrutural para não o fazer, anotarei na especificação. A razão estrutural é que eu gostaria que permanecesses ligada à terra. Essa é uma razão sentimental. Sim, disse ele. Tenho-as ocasionalmente. Aumentam em proporção a certos apegos. Ela olhou para ele por um momento, a lutar contra um sorriso e a fazer um trabalho razoável. Vou considerar. Stratton Park ajustou-se a ela, que era a única direção disponível. A casa funcionava sem uma senhora há 7 anos, desde a morte da mãe de Edmund, e isso se expressara da maneira como as grandes casas sem direção o fazem. As coisas eram feitas como sempre foram feitas, e ninguém questionava se deveriam ser feitas de forma diferente, porque não havia ninguém a quem perguntar. Margaret perguntou. Ela sentou-se com a governanta, a senhora Grieve, na primeira semana, e reviu as contas da casa linha por linha. Não para interrogar, mas para entender. A senhora Grieve, que se preparara para uma duquesa que chegasse e desmantelasse tudo, encontrou em vez disso uma mulher que lia um balanço com a mesma atenção que ela própria lhe dava. E que disse no final de 2 horas, o orçamento do linho está demasiado alto, e a entrega de carvão é demasiado infrequente para uma casa deste tamanho. Tudo o resto parece correto, o que me está a escapar. A senhora Grieve, que dizia ambas as coisas a si mesma, há anos sem ninguém para as receber, listou mais 3 itens. Margaret anotou todos eles. Em dezembro, o revestimento da ala leste estava reparado, a entrega de carvão reorganizada e o orçamento do linho realocado para a reparação dos degraus da escada. Tratado numa única manhã por um carpinteiro da aldeia que parecia vagamente perplexo por receber instruções diretamente da duquesa. Entregues através da autoridade de Edmund e em nome de Edmund, como a lei exigia, e como nenhum deles fingia o contrário. Edmund observou tudo com a atenção que lhe dava desde a primeira manhã no portão. Ele estava feliz. Isto era suficientemente novo para que ele passasse algum tempo nos primeiros meses a examiná-lo, para garantir que era genuíno e não apenas alívio. Concluiu que era genuíno. Era mais silencioso do que esperava que a felicidade fosse. Não uma nota de trompete, mas uma coisa constante, presente em momentos particulares. A luz da lâmpada do escritório que ela reivindicara no rés do chão. A sua voz de 2 salas de distância, a dar instruções precisas sobre algo. A qualidade da sua atenção quando ela olhava para ele e não escondia nenhuma parte do que pensava.
Ele não esperava ser conhecido. Descobriu que era. A lâmpada viera com ela. Ela mesma a embalara no seu próprio baú, embrulhada numa anágua de inverno. Quando a desembalou no escritório que escolhera, rés do chão, virado a leste, boa luz de manhã e uma vista clara sobre o parque, pousou-a no parapeito da janela sem cerimônia. Naquela primeira noite, a trabalhar até tarde na especificação da ala leste, ela acendeu-a. Edmund viu-a do corredor. Tinha descido para buscar algo, um livro deixado na sala de estar, e passou pela porta do escritório ligeiramente aberta e viu o brilho dela no vidro da janela. Ele abriu a porta. Ela levantou o olhar da secretária. "Trouxeste a lâmpada", disse ele. "Trouxe a lâmpada." Ele olhou para ela por um momento e depois para ela. "Já não preciso de a procurar do outro lado de um campo." "Não." Ela olhou para a lâmpada e depois para ele. "Agora pode simplesmente entrar." Ele entrou. Sentou-se na cadeira do outro lado da secretária. A sua cadeira, ela já decidira. E ela voltou à especificação e ele leu. E a lâmpada ardeu entre eles. E a chuva de Derbyshire continuou contra a janela virada a leste. E era, por qualquer conta honesta, exatamente o suficiente. O primeiro filho deles nasceu em julho de 1814, uma menina. Edmund segurou-a no corredor, do lado de fora da porta do quarto, por 3 minutos, enquanto o médico ainda estava com Margaret. E ele olhou para esta pequena criatura extremamente descontente que chegara a fazer as suas objeções conhecidas, e sentiu algo que o teria embaraçado nomear em público. Margaret, quando o médico saiu e Edmund entrou, estava sentada contra as almofadas, com o ar de uma mulher que fez algo muito difícil e não planeia fazer uma cerimônia disso. Ela estendeu os braços. Ele trouxe o bebê. Ela acomodou-a, olhou para o seu rosto e disse: "Ela tem a tua expressão." "Qual expressão?" "A que tinhas na festa de jantar de Lady Ashvere, quando pensavas que ninguém te estava a observar." Ele sentou-se na beira da cama. "Não pensei que alguma vez me tivesses visto na festa de jantar de Lady Ashvere." "Não vi, mas a senhora Dorset descreveu-a muito bem." Ela olhou para ele. "Esta vai deixar as pessoas desconfortáveis. Já consigo dizer." "Bom", disse ele. Margaret sorriu. O verdadeiro, aquele que ela não representava. "Bom", concordou ela. Chamaram-lhe Frances. Ela foi, como previsto, imediata e continuamente inconveniente, e ambos eram totalmente dedicados a ela. Thomas chegou em 1816. Ele era um bebê plácido, o que surpreendeu todos os que conheciam os seus pais, e permaneceu uma criança plácida, o que surpreendeu todos ainda mais. Tinha os olhos cinzentos de Margaret e o cabelo escuro do pai, e um temperamento que parecia ter vindo do nada em particular de ambos os lados, sendo geralmente agradável e interessado em tudo. "Ele é muito mais fácil de gerir do que a propriedade", disse Margaret uma tarde, a observar Thomas a arranjar um conjunto de soldados de madeira com paciência metódica, enquanto Frances estava de pé sobre ele, a emitir correções táticas que ele absorvia sem queixas. "Tu adoras a propriedade", disse Edmund. "Eu adoro a propriedade e acho-a difícil." Ela não desviou o olhar das crianças. Estas coisas não são mutuamente exclusivas. Francis, tendo completado a sua avaliação tática, anunciou ao irmão que o flanco esquerdo estava totalmente errado e começou a reposicioná-lo. Thomas observava-a com a atenção plácida que dava a tudo. "Ela vai querer ver as contas", disse Margaret. "Quando tiver idade suficiente. Já está a fazer contas nas margens dos seus livros de lições." Uma pausa. "Eu comecei aos 4 anos. O meu pai deixou-me ver as contas trimestrais aos 8. Isso foi útil?" Ela olhou para ele. "Foi tudo." Ela ficou em silêncio por um momento. Gostaria de fazer o mesmo por ela. "Se ela quiser, então faremos", disse ele. Ela acenou, satisfeita. No quarto das crianças, Frances terminara as suas correções e agora explicava a sua lógica estratégica ao irmão com a total confiança de alguém que nunca duvidou da sua própria avaliação e não vê razão para começar. Em 1818, a ala leste de Stratton Park estava totalmente reparada. As contas da casa estavam na melhor ordem em que estiveram numa geração. E a propriedade de North Derbyshire estava a render significativamente mais do que na década anterior, devido a uma melhoria na drenagem que o administrador de Edmund sugeria há anos, sem que ninguém ouvisse. Até que Margaret olhou para os números da terra e disse simplesmente: "Faça-se."
Lowes Ridge, mantido em fundo para as crianças sob a autoridade legal de Edmund, foi arrendado a uma jovem família de Kent. Margaret gerira os termos ela mesma. Mantiveram uma correspondência com os potenciais inquilinos que durou 6 semanas e cobriu a situação da drenagem, a questão recorrente da argamassa do muro da fronteira sul e os hábitos particulares do portão do Campo Norte, com uma minúcia que o advogado da família descrevera, numa carta privada, como bastante mais do que ele antecipara da esposa de um duque. Ela manteve o direito ao escritório do seu pai. Estava no acordo. Ela voltou na primavera, uma viagem de 2 dias de carruagem em cada sentido, Edmund em Stratford com as crianças. E ela entrou e sentou-se na cadeira do seu pai, que ainda era a cadeira do seu pai, e abriu o livro de contabilidade que deixara na secretária. A última anotação era da sua própria mão, feita na manhã do seu casamento. Tudo em ordem, revisão solar, vencimento em abril, salários todos reparados com satisfação. Ela fechou o livro de contabilidade. Sentou-se na sala, silenciosa por um tempo, a luz da tarde a entrar pela janela leste, e pensou no seu pai, e em tudo o que fora esta casa, esta secretária, esta lâmpada que ela levara para o norte num baú, embrulhada numa anágua de inverno. Ela não estava triste. Ela era aquela coisa particular que vive entre o luto e a gratidão, que não tem nome melhor do que ambos ao mesmo tempo. Ela calçou as suas meias botas e percorreu o perímetro de Lowes Ridge na tarde de primavera. O campo leste, a fronteira sul, o muro baixo de pedra com o seu portão que ainda não fechava bem. E ficou no portão por um momento e olhou para as terras de Ashvia além, para o pasto aberto, para os 400 metros de campo, através dos quais uma lâmpada numa janela fora visível em noites claras. Ela trancou o portão firmemente, porque sempre precisava de firmeza. E voltou. Edmund veio buscá-la na sexta-feira. Ele fez a viagem de Stratford Park na carruagem, 2 dias para baixo, uma noite em Loughborough, e chegou a Lowes Ridge à meio da tarde para encontrar Margaret na horta a falar com a esposa do inquilino sobre a argamassa do Muro Sul, que rachara novamente com a geada. Ele esperou no portão. Ela não ouvira a carruagem. Tinha o seu caderno na mão a fazer uma anotação, e tinha lama nos dedos da mão direita que não notaria até ele lhe dizer. Ele tencionava dizer-lhe. Não porque precisasse de ser corrigido, mas porque era ela, inteiramente e completamente ela. E ele não se cansara da visão disso em 6 anos, e não tinha a expectativa de começar. Ela levantou o olhar e viu-o. Ele viu o momento em que ela se permitiu sorrir. Não a decisão, o momento em que ela parou de gerir a expressão e permitiu que ela fizesse o que queria, que era mudar tudo no seu rosto, silenciosamente e sem anúncio. Ele atravessou o portão e a horta até ela. E ela olhou para ele com o caderno na mão e a lama nos dedos e tudo entre eles que era escolhido e acumulado e real. A argamassa, disse ela. Consigo ver daqui. Ele pegou na sua mão livre, a limpa. Thomas reorganizou os seus soldados. Francis reorganizou-os de volta. A senhora Grieve manda cumprimentos e diz que a entrega de carvão chegou corretamente pela primeira vez na memória viva. Já devia estar a fazê-lo há 2 anos. Devia. Ele olhou para ela. Estás pronta? Ela olhou para trás, para Lowes Ridge. A casa quadrada e honesta, a janela leste do escritório do seu pai, a horta com a sua argamassa imperfeita e a sua fenda no muro sul que alguém trataria antes do outono. Ela olhou para aquilo por um longo momento. Depois, olhou para ele. Sim, disse ela. Caminharam juntos para a carruagem e Margaret não olhou para trás, para a casa, porque não havia necessidade. Estaria lá no outono e na primavera seguinte e na outra a seguir. Cuidada, com propósito e sua, das maneiras que importavam. A lâmpada já estava em casa, a arder numa janela virada a leste em Derbyshire, visível para ninguém além da escuridão. Não precisava mais de ser vista, apenas precisava de queimar.